Boa noite. Vamos mais um vídeo aqui para discutir sobre o coronavírus aqui no Brasil. Por que o coronavírus pode se tornar incontrolável no Brasil? Como será nos próximos dias? O coronavírus ele é transportado pela classe alta. Começa inicialmente com pessoas ricas que viajam de um país para o outro e levam o vírus para todos os países, chegando ao mundo inteiro, em todos os lugares. E aí, as pessoas, a classe média e outras pessoas, acabam frequentando os mesmos lugares que esse pessoal que trouxeram do exterior, que importaram o vírus para o Brasil, e acabam transmitindo para as pessoas que frequentam os mesmos lugares que eles, né? Hotéis, cinemas, teatros, restaurantes, né? De convivência assim, nesses lugares. Aí, com o passar do tempo, essas pessoas, aí que é o problema, correm o risco de passar para as classes mais inferiores, economicamente falando, os mais pobres, os favelados, os miseráveis. E aí, o que acontece? Está um conflito muito grande entre o presidente, os governadores e os prefeitos, cada um com sua visão, né? A grande maioria quer o isolamento mesmo, que continue ainda. Tanto é que a gente pode notar que no início, a gente com muitas preocupações, acabamos tendo bastante isolamento. E o vírus demorou um pouquinho para alterar no gráfico a quantidade de casos e de mortes, né? Aí já hoje é diferente, já as coisas começaram a perder um pouquinho de controle e o gráfico deu uma subida muito elevada. Por exemplo, hoje estamos em 114 mortes no Brasil e 3.904 casos. Os casos de coronavírus positivo vêm crescendo assustadoramente, porque se a gente olhar no gráfico, a cada 8 dias os casos vão aumentando em 10 vezes mais, 1000% a cada 8 dias, passando de 1 para 10 e 10 para 20, de 20 para 200, de 200 foi passando para 2.000 e agora estamos em 3.000 e quase 4.000. Ou seja, está subindo a cada 8 dias 1000% os casos, 10 vezes mais que há 8 dias atrás. E a proporção do gráfico de mortes, ela está a cada 3 dias, está triplicando, 300% a cada 3 dias, chegando hoje a 114 mortos. Então não podemos descuidar, porque quantas mortes vai ter daqui a 3 dias? Se é 3 vezes mais, podemos ter 300 mortos daqui a 3, 4 dias. E os casos, daqui a 8 dias, como está subindo de 10 vezes a cada 8 dias, de quase 4.000, meu Deus, podemos ir para 40.000 casos. Entendeu? Então é muito perigoso. E aí, voltando aqui na reflexão sobre o porquê, né, da gente se preocupar aqui no Brasil, dos riscos, as pessoas que decidem os destinos, que passam as notícias, as informações, que direcionam o que a gente vai ter que fazer a cada dia, o tempo todo estão falando, são os políticos, são os empresários, são os jornalistas, né, que são os médicos, os enfermeiros, né, pessoal que usa mídia, né, que todo mundo tem acesso. São pessoas que têm uma formação na classe média ou na classe alta, pessoas que não têm conhecimento de como que é a periferia das cidades aqui no Brasil. Muitos deles que estão nos informando como que a gente deve prosseguir com a pandemia,
eles não têm a noção, talvez nunca chegaram a conhecer uma favela, um aglomerado de apartamentos de CDHU, de casas populares muito pequenas, que são muito juntas, muito pequenas, e principalmente nas favelas, os barracos podem ter famílias inteiras dentro de um cômodo de 3x3 e 2x2. E um barraco perto do outro, muito próximo, um colado no outro, um em cima do outro. Então, se conversando aqui na janela, tá falando com o vizinho, tá tendo saliva para lá e para cá, troca de saliva. Quem tá falando em cima, desce saliva para baixo. As crianças não tem onde ficar, fica exprimida num cômodo, vão para fora. Os idosos vão conversar com os outros idosos lá para fora. Os vizinhos vão conversar, as mulheres vão conversar com as mulheres, os caras vão conversar, jogar um baralho, conversar, assistir televisão junto. Estão todos aglomerados. Então, se o vírus chegar nessas pessoas, não podemos calcular como que o gráfico dos casos e das mortes pode direcionar. É um risco tremendo. Então, não tem como a gente pedir isolamento para essas pessoas que estão nas classes bem inferiores, economicamente falando. Porque eles podem, chegando o vírus neles, eles podem chegar a números assustadores. E aí, eles vão trazer de volta para a classe média e para a classe alta, que são seus patrões. Né? Se voltar, de repente, abrir todo o comércio, abrir shopping, abrir cinema, abrir restaurantes, lanchonete, abrir tudo, o risco é muito grande. Não estou dizendo aqui, não estou defendendo se deve fechar, se deve abrir, se deve trabalhar, se não deve trabalhar. Não, isso aí é uma atitude que tem que ser tomada por todos, cada um no seu lugar e decidir, né? Então, mas eu estou falando assim, uma reflexão sobre os riscos dessas pessoas, dessas faixas mais inferiores da sociedade, de começar a esparramar. Porque se chegar as pessoas levar o vírus para esses lugares, vai ter uma explosão de casos. Podemos chegar a um número incalculável aí. Então, essa a minha reflexão. Não estou falando quem deve trabalhar, quem não deve. Quem deve ir para a escola, não deve. Não sei. Quem sou eu para dizer? Estou defendendo que a gente tem que pensar nisso. E as pessoas que estão tomando as decisões, que estão exigindo que volte ao comércio, que volte a trabalhar, que volte às escolas, a maioria das pessoas não tem conhecimento das classes inferiores, das classes mais pobres, que são a maioria da população. E nós não podemos deixar chegar o vírus lá, porque aí vai ser uma explosão de casos, entendeu? Aí, os patrões das empresas, né, os intelectuais querem voltar tudo ao normal, pedindo para o governo voltar tudo ao normal, mas eles não sabem o risco de esparramar essa pandemia para todos os cantos e recantos da cidade. Isso tudo é um problema de arquitetura, de engenharia, de planejamento. É lógico que agora não dá para resolver isso. Isso aí são anos, séculos de cultura, desenvolvimento. Então, quando a sociedade não tem planejamento, as consequências acabam indo sobre todo mundo, os benefícios e os malefícios. Então, como nunca houve planejamento nesse sentido, de ter esse controle, de ter espaçamento entre as pessoas, entre as moradias, moradias dignas, mais humanas, né? Mais arejadas, mais confortáveis, aí sim, se tivesse nesse sentido, poderia falar para toda a população estar no isolamento. Mas esse isolamento dos lugares assim, que pode-se dizer que são até insalubres conforme o lugar, é muito difícil. Então, se as pessoas voltarem tudo para a escola, voltarem para o trabalho, para o comércio, para todos os lugares, lazer, tudo mais, futebol, tudo mais, o risco é grande. Então, tem que ser pensado nesse sentido, ver o que pode ser feito. A não ser que você faça um acompanhamento das pessoas e perceber que tem alguém contaminado aí que está indo para a periferia, já pegar, recolher e internar. E aumentando muitos casos, o risco é muito grande de não ter atendimento, de não ter leito, de não ter aparelho de respiração e tudo mais. Então, o risco é muito grande, muito grande. Então, estamos todos envolvidos. Embora o pessoal que está na classe média para cima não tenha conhecimento dessa realidade da sociedade, dessas pessoas que vivem amontoadas em pequenos espaços,
e muitos deles insalubres, e muitas dessas pessoas mal alimentadas, que não têm o dinheiro, que às vezes não têm um remédio, às vezes têm problemas de saúde, o risco deles pegarem e de ter muitas mortes é grande. Então é essa a minha reflexão, né? Que a gente tem que pensar sobre isso. A maioria da população que estão nos níveis mais elevados, com mais conforto, com espaço para fazer isolamento, que tem dinheiro para fazer tratamento de saúde, bem alimentados, que são casas arejadas, que podem isolar dentro das suas casas os seus idosos, até inclusive separar das outras pessoas, entendeu? Então, é essa reflexão que eu quero fazer. Então, vamos tomar cuidado, que a gente corre risco de esses casos de corona e de morte no Brasil serem muito elevados se a gente não refletir sobre isso que eu falei nesse vídeo. Obrigado a todos, boa noite. Fica com Deus.